Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez juntos, mais uma vez aqui reunidos para esse momento devocional, nesta bela manhã de quarta-feira, dia 13 de maio. Nós estamos na presença de Deus, já iniciamos o dia na presença do Senhor e nós devemos continuar assim, continuar na presença do nosso Deus, sabendo que esse nosso Deus é um Deus maravilhoso, que é um Deus abençoador, é um Deus que está sempre cuidando de cada um de nós. E nós devemos louvar a Deus por isso. Já desde cedo estamos na presença do Senhor em oração, em adoração, em meditação. Eu sei que você já levantou o dia agradecendo a Deus por mais um dia na sua vida, por mais um momento da graça de Deus na sua vida. Eu quero saudar a todos que estarão conosco, os que já estão presentes aqui, a irmã Josenice, o irmão Flávio, a irmã Cláudia Hatz, a irmã Helena Souza. Sejam bem-vindos, graça e paz a todos. Nós passaremos alguns minutos meditando na palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus e buscando a presença de Deus, que é isso que Ele quer, não é? Ele quer nosso louvor, Ele quer nossa adoração, Ele quer nossa oração. E nós devemos exercitar sempre isso, né? Exercitar essa nossa fé, exercitar essa nossa confiança, essa nossa esperança no Senhor das nossas vidas. A irmã Maria Oliveira, Mary Jusce Silva, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. Deus esteja sempre conosco. Graça e paz na vida de todos. Como eu falei na última vez, no decorrer da mensagem, eu paro um pouco de citar o nome das pessoas que vão chegando, para não cortar, né, a linha da mensagem, para não cortar a linha de raciocínio. Marcone Araújo, seja bem-vindo, Deus abençoe, graça e paz na sua vida também. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos buscar a presença de Deus logo cedo, nos alimentar do pão quente, não é? E seguir a vida conforme a vontade de Deus, agora sempre na presença do Senhor, ter essa comunhão constante com Deus, porque isso fortalece a nossa confiança, fortalece a nossa fé, nos ajuda a caminhar e enfrentar essa pandemia que está aí aterrorizando, né? Tentando nos abater. Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo e que no tempo certo Deus vai cessar esse momento, vai cessar essa batalha e nós vamos sair vitoriosos porque já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então isso é que deve estar no nosso coração, deve estar no nosso lar, deve estar na nossa família, a certeza da vitória que vem através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem surgiu uma polêmica bem interessante, a questão da realização dos cultos nos templos. Eu vi algumas palavras, a palavra do reverendo Augusto Nicodemos, a defesa de que se deve continuar fazendo os cultos nos templos. Olha, é o seguinte, isso aí vai de opinião para opinião, foi uma determinação, ou está sendo uma determinação do governo do Estado, mas na minha visão, eu tenho que expor minha opinião também, na minha visão, esse é o momento, como eu já falei ontem, esse é um momento de prudência, esse é um momento de sabedoria, é um momento de paciência, gente. Não adianta entrar em atrito, não adianta ter discussões bobas num momento em que nós devemos buscar mais a presença de Deus, num momento em que nós devemos pregar mais a palavra de Deus, falar mais do amor de Deus por essa humanidade que carece desse amor. Eu não tenho ido à igreja, a igreja que eu pastorei, a igreja presbiteriana Ebenezer, fica um pouco distante, 1 hora e pouco de viagem, né? Então eu faço aqui em casa mesmo, no meu escritório, esse momento devocional. Mas o importante é que a palavra de Deus seja pregada, o importante é que a palavra de Deus seja divulgada, o importante é que a mensagem chegue aos lares, chegue aos corações das pessoas que necessitam. Tem muita gente necessitando, independente do local onde eu esteja, independente onde eu esteja realizando a obra de Deus, o importante é que seja feita a obra do Senhor. Nesta manhã, mudando agora de assunto,
nesta manhã eu quero meditar com vocês no livro dos Salmos. E o Salmo traz uma palavra muito boa para cada um de nós, uma palavra muito rica, muito forte para cada um de nós. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã o Salmo 92. Eu vou ler pausadamente e se você puder acompanhar em sua casa, através da sua Bíblia, seria o ideal. Caso não seja possível, eu vou ler pausadamente. Outro fato interessante que as pessoas estão falando, que eu já comentei aqui, é o horário desses momentos devocionais, o horário que eu faço. Olha, gente, como eu já disse, existe no decorrer do dia as nossas ocupações, as nossas atividades, e eu acho esse horário muito agradável, muito ideal para todos nós. Bom, se você não vê ao vivo, fique tranquilo, fique tranquila, que depois eu vou disponibilizar no YouTube e depois vou enviar para algumas pessoas através do WhatsApp, através do Instagram. Eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas, porque eu estou fazendo a obra de Deus e o importante é compartilhar e repartir o pão. Compartilhar esse pão com as pessoas. Eu vou ler para vocês o Salmo 92 e peço para que vocês acompanhem a leitura desse Salmo. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. O que diz a palavra de Deus no Salmo 92. Diz assim a palavra de Deus: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Glória a Deus por isso, graças a Deus pela palavra sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é sempre oportuna, sempre viva, sempre eficaz, sempre eficiente no nosso coração, eficiente nas nossas vidas, principalmente nos momentos difíceis. Mas uma pergunta vem ao nosso coração neste momento: será se nesses momentos de dúvidas, de incerteza, será se nesses momentos de medo, de insegurança, nós podemos louvar a Deus? Será se nós temos forças para louvar a Deus nesses momentos? Será se temos condições espirituais de estar louvando a Deus? Mas a gente vê nesse salmo que o salmista faz um hino de gratidão a Deus, um hino de louvor e gratidão a Deus. Nossas vidas devem ser um eterno agradecimento a Deus. Deve ser um eterno agradecimento. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós devemos louvar a Deus o tempo todo. Eu não sei se você sempre faz isso, mas muitas vezes nós nos encontramos murmurando, nos encontramos reclamando até mesmo das coisas que Deus nos dá, até mesmo das coisas que vêm de Deus.
para as nossas vidas. Nós somos falhos nesse ponto. Nós somos fracos. E muitas vezes nós valorizamos as coisas assim mais do mundo do que as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. E neste salmo nós aprendemos, nós começamos a observar que o salmista destaca o louvor a Deus. E nós devemos louvar a Deus. O assunto tratado pelo salmista é unicamente gratidão. Neste salmo é unicamente gratidão. Ele dá graças por tudo. O salmo, que não identifica o seu autor, está dividido em 3 partes. Mas, em primeiro lugar, nós devemos entender que todas as partes mostram a gratidão desse salmista, a gratidão no seu coração, pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo amor, pela presença constante, por tudo que ele representa em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em tudo, não é em algumas coisas, até na luta, até na dor, até na incerteza, nós devemos dar graças. A primeira parte do Salmo trata de que nós devemos render graças ao Senhor e reconhecer sempre os seus feitos. E o salmista destaca nos versos de 1 a 9. Nessa primeira parte do Salmo, o autor apresenta palavras de exaltação ao Deus Altíssimo. Ele faz uma oração bem dividida, bem clara, bem objetiva, com palavras simples, mas ele faz uma oração profunda do coração a Deus. Ele exalta o Deus dizendo que é bom render louvores em honra ao nome do Senhor. É muito bom, meus irmãos, render louvores em honra a Deus que está acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação. E o salmista diz ainda que começar pela manhã, indo até o anoitecer, devemos ser assim, louvando a Deus, devemos ter uma vida assim, louvores pela benignidade, louvores pela fidelidade, deve ser um testemunho diário em nossas vidas, esse louvor em nossos lábios. Nos versos de 3 a 9, o salmista apresenta contentamento e que Deus é um Deus insondável. Mesmo sendo insondável, o salmista diz, nós devemos nos contentar na presença de Deus, tanto nas obras como nos pensamentos, em todos os momentos. Não há entendimento e não há quem busque este Deus Altíssimo. As pessoas estão buscando muito mais as coisas passageiras, efêmeras do mundo, estão se apegando às coisas efêmeras e deixando de buscar a presença desse Deus Altíssimo, como diz o salmista. E esse entendimento está faltando no coração do homem. São pessoas tolas, são pessoas insensatas, que vivem assim sem buscar a presença de Deus. Tudo é cansativo. Ler a Bíblia é cansativo, orar é cansativo, ouvir a palavra de Deus é cansativo, se for muito longo é cansativo, se for muito cedo é cansativo. Tudo se torna cansativo para quem não tem esse compromisso com Deus. E nós entendemos que esses são pessoas impuras, os que não buscam a Deus. Esses serão destruídos, diz a palavra de Deus. O salmista faz questão de destacar isso. Serão destruídos por aquele que sempre será exaltado, que é o nosso Deus, porque essas pessoas, independente de nome, de posição que seja, se tornam inimigos de Deus. Quando não tem o compromisso de buscar, não tem o desejo de estar na presença de Deus, quando não sentem essa vontade de buscar a vontade de Deus, principalmente, como eu sempre falo, principalmente no momento em que estamos vivendo. Essa é a primeira parte do Salmo. A primeira parte fala em render graças ao Senhor. A segunda parte do Salmo fala em render graças, mas na certeza da vitória. A primeira reconhecendo os seus feitos, a segunda parte na certeza da vitória do Senhor sobre tudo que nos cerca e principalmente sobre nossas vidas. Os versículos de 10 a 11, 10 e 11, o salmista destaca essa questão da certeza da vitória de Deus. O autor descreve sua condição de vida pelo fato de servir a Deus. O fato de servir a Deus traz ao salmista uma circunstância muito difícil, mas ele se diz forte como um touro,
Ele fala no óleo que representa as bênçãos do Senhor que está sobre ele. Ele se sente uma pessoa ungida por Deus, uma pessoa forte como um touro. E ele faz assim, ele diz ainda mais que as bênçãos do Senhor se fazem presente constantemente na vida do salmista e nas nossas vidas também. Ele se diz forte e corajoso. Ele diz que vai seguir em frente. Ele diz que vai continuar fazendo a obra de Deus, mesmo que se levantem contra ele. E isso representa uma unção divina, a condição de vida do salmista lhe concede assistir de pé a derrota dos que se levantam contra ele, assistir de pé tudo que lhe cerca, assistir de pé a derrota de tudo que lhe cerca, como nós estamos assistindo agora a pandemia. Nós devemos orar para assistir de pé a vitória que vem do Senhor sobre cada um de nós. Ele chega a ver e ouvir o sofrimento daqueles que não temem a Deus. Essa é a palavra do salmista, uma palavra da certeza da vitória. A terceira parte do salmo trata de render graças ao Senhor, que é uma condição ideal para a vida de cada cristão, de cada servo de Deus. Ele diz nos versículos de 12 a 15 que servir ao Senhor é uma condição especial, é uma condição agradável, é uma condição ideal para a vida humana. E o salmista apresenta o resultado final da sua comunhão com Deus Altíssimo. O resultado final é muito importante para todos nós. Não é como começamos, mas como nós findamos tudo aquilo que nós realizamos. Às vezes parece fácil começar qualquer obra para Deus, mas no decorrer da obra nós entendemos o quanto é difícil. Mas o que está contando é como nós chegaremos ao final. E ele diz que todo aquele que busca a Deus passa a ser justo e chega a ser comparado às belas palmeiras ou os cedros do Líbano. Veja que comparação belíssima o salmista faz com as palmeiras, com os cedros do Líbano, plantas formosas, plantas que estavam firmadas na casa do Senhor, plantas que são belas, que são admiráveis, plantas que representam vida, que representam vigor, que representam temperança, que representam tantas coisas. E nós devemos ser assim. É isso que o salmista está dizendo. E ele ainda diz que essas plantas frutificam, dão frutos espirituais, e mesmo que tenham longevidade, elas continuarão cheias de seiva e de vigor. É isso que o salmista está dizendo. Eles continuarão vivas, continuarão produzindo frutos para o reino de Deus. Isso é importante para todos nós. Independente da nossa idade, nós devemos entender que o quanto é importante continuar dando frutos, continuar produzindo frutos para o nosso Deus. E o salmista faz questão de falar isso. Isso é importante para continuarmos pregando a palavra de Deus, onde quer que estejamos, se é na nossa casa, se é no escritório, como eu estou agora, se é numa igreja, num templo, se é na rua, se é numa praça. O importante é pregar, falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus. Eu estava falando ontem para alguns irmãos, olha, eu faço esse trabalho de uma forma tão agradável, com tanto amor. Eu seguro o celular com a mão esquerda, seguro a Bíblia com a mão direita, controlo o som aqui da minha direita também. E assim Deus vai abençoando, as pessoas vão recebendo a mensagem, as pessoas vão compartilhando, as pessoas vão vivenciando este momento importante. E o salmista diz que essa pessoa que é como a palmeira, que é como os cedros do Líbano, ele tem vida ativa, uma vida de serviço ao reino de Deus. Ele conclui dizendo: o Senhor é a minha rocha e nele não há injustiça. Não há injustiça da parte de Deus. Não adianta as pessoas condenar, criticar, falar mal. Não adianta reclamar até de Deus. Porque Deus não é injusto, gente. Não há injustiça na parte de Deus. Meus amigos, meus irmãos, este é o hino de gratidão ao Deus Altíssimo, Salmo 92. Nele encontramos orientação espiritual para exaltar, para ser forte e para viver
aos pés do Senhor. Entendemos então, através desse salmo, que render graças ao Senhor é reconhecer os seus feitos, é ter certeza da vitória e ter uma condição de vida especial. Isso é um salmo belíssimo que traz essa lição muito importante para todos nós. Nós vivemos os desafios, as lutas. Hoje estamos enfrentando o Covid-19. Até pouco tempo era H1N1. Não sabemos o que vem pela frente, mas através da palavra de Deus, através desses momentos de oração, esses momentos devocionais, nós aprendemos, através da palavra de Deus, como eu falo mais uma vez, nós temos reconhecer os feitos do Senhor e louvar sempre o nosso Deus Altíssimo. Nós devemos ter a certeza da vitória que está diante de nós, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, saibam disso. Além de tudo, ter uma condição de vida especial, uma vida de dedicação ao reino, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convoco você para que estejamos orando. Eu convido você para participarmos desse momento de oração. Eu coloco diante de todos nós, através da palavra de Deus, o nosso desejo de estarmos louvando a Deus a cada manhã, a cada instante. Que nós tenhamos esse espírito de adoração a Deus. Que nós tenhamos essa vontade de sermos cedros, de sermos palmeiras viçosas na casa do Senhor. Que possamos continuar dando frutos. Que possamos continuar louvando a Deus. Que possamos continuar agradecendo ao nosso Deus, sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas e que Ele é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, é um Deus presente, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que abençoa, é um Deus que está sempre ao nosso lado, é um Deus maravilhoso, meus irmãos, e nada melhor do que servir a esse Deus e louvar, engrandecer o seu santo nome. Nós vamos orar neste momento e mais uma vez eu digo, eu lhe convido para orar comigo. Nós vamos fazer essa união de oração, nós vamos nos unir nesta oração como temos feito sempre nos nossos devocionais. Então, neste momento é um momento de nos aproximarmos do trono de Deus, um momento de nos aproximarmos mais da presença do Senhor. Vamos colocar diante do trono de Deus a nossa oração, o nosso desejo, a nossa gratidão. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos onde quer que você esteja, se você puder. Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, nós rendemos graças a Ti, Pai. Rendemos graças a Ti por mais um dia, por mais uma manhã, por Tua presença em nossas vidas. Rendemos graças a Ti por Teu amor, por Teu cuidado, por Tua santa proteção. Rendemos graças a Ti porque apesar das lutas, dos desafios, apesar de tudo que nós estamos vivendo e que nós vivemos sempre, nós sabemos que o Senhor é um Deus presente, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que abençoa, um Deus que está sempre nos encorajando a continuar de pé, a continuar vivendo, Pai. Nos ajuda, Pai, fortalece nossa fé, fortalece esses momentos na Tua presença, Pai. Nós deixamos em Tuas mãos, colocamos aos Teus pés, Senhor, essa nossa oração. Que as Tuas mãos estejam sobre nosso país, sobre nossos governantes, sobre todos aqueles que trabalham no combate do Covid-19, Pai. Que o Senhor esteja com Suas mãos sobre nossa família, nosso lar, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos irmãos, todos aqueles que correspondem às nossas vidas, Pai. Que tenhamos mais tempo de comunhão contigo, mais tempo nesse momento devocional, Pai. Que o Senhor esteja visitando, Pai, neste momento, cada coração que está presente neste devocional, cada coração que por algum motivo não está conosco neste momento, Pai. Vai ao encontro, Pai, do enfermo, do necessitado, do desamparado, daqueles que necessitam, Pai amado, do Teu conforto, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Abençoa, Pai amado, e livra-nos do mal. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa caminhada.
que sejamos pacientes, humildes e perseverantes na tua vontade, Pai. Nós oramos juntos, num só pensamento, Pai. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, Deus nos dê um dia de paz, um dia na sua graça, um dia debaixo das mãos graciosas de Deus, e que estejamos juntos mais uma vez, né? Logo em breve, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, 8 horas da manhã, já estou avisando com antecedência, na próxima sexta-feira, se Deus permitir, 8 horas da manhã, estaremos aqui novamente, meditando na palavra de Deus, estaremos orando juntos, estaremos nesse devocional, porque estamos juntos nesta obra, lembrem disso, estamos juntos nesta obra. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe seu lar, abençoe a sua vida. Fiquem na paz de Jesus Cristo.